E aí, pessoal, vamos falar agora sobre operações entre conjuntos. Todo mundo sabe que são operações de matemática, né? Somar, subtrair, dividir, multiplicar. As operações entre conjuntos são basicamente a mesma coisa, mas elas têm algumas particularidades. Eu vou explicar aqui nessa aula para vocês. A primeira que eu vou explicar é a união. O que acontece quando a gente une dois conjuntos? Se você tem um conjunto com 10 números e você une ele com um conjunto que tem 8 números, não necessariamente ele vai virar um conjunto com 18 números. Ele pode continuar com os mesmos 10 de um, mas nunca terá os 8 do outro, porque ele tem menos números. Por que isso acontece? A união é o seguinte: se eu tiver um conjunto A com esses números aqui, 2, 3 e 4, e eu vou unir com o conjunto B. O conjunto B terá 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Cada um tem 3 números. Mas quando eu for uni-los, observem que o 3 se repete. Então eu não vou colocar duas vezes o número 3, eu vou colocar uma só. Então vamos representar dessa maneira: A união B será igual a 1, 2, 3. Não repete o 3, porque eu já tenho o 3. 4, 5. Esse será o resultado da união entre A e B. Outra operação que podemos fazer é a interseção. A interseção entre esses mesmos dois. Vamos fazer. Olha a gata. A interseção entre esses mesmos A e B. Vamos fazer ela aqui. A interseção B vai ser igual a... O que é a interseção? A interseção entre duas retas é o ponto em que as duas retas se cruzam. A interseção entre dois planos é onde os planos se cruzam. Nesse caso, a interseção vai ser os membros que contêm nesse conjunto e nesse conjunto. Nesse caso, qual é o número que está em comum entre esses dois conjuntos? O 1 não é, o 2 também não. O 3, ele aparece nos dois, então temos o número 3. O 4 não aparece no B e o 5 não aparece no A. Então, o único número que é contido pelos dois conjuntos acima é o 3. Então, temos aqui o resultado de A interseção B. A última operação que eu vou explicar é a diferença. A diferença, ela importa sim qual a ordem dos conjuntos que eu vou colocar aqui. Nenhum desses dois importa. Se eu unir A com B ou B com A, vai dar a mesma coisa. A interseção de A com B ou de B com A também vai dar a mesma coisa. Não interessa se eu trocar a ordem aqui, tá? Mas se eu fizer A menos B, o resultado será diferente de B menos A. Por isso eu vou fazer as duas vezes. A menos B. A diferença entre dois conjuntos será... O primeiro conjunto será o nosso conjunto básico. Vai ser o conjunto que a gente vai utilizar como a base para realizar a operação. E o B vai ser o conjunto que será subtraído do A. Nós primeiro temos que ver qual os números de B que tem em A. Quais são? Já fizemos aqui. É o 3. Então, pegaremos os números de A e repetiremos aqui, retirando o número que está contido nos dois.
Por quê? Como vamos tirar 1 se o A não tem 1? Como vamos tirar o 5 se o A não tem 5? Só podemos retirar, então, o 3. É o único número que a gente pode retirar de A que está no B. Entenderam? Eu vou fazer o exemplo mais vezes. O 2 foi retirado? Não, ele continua. O 3 foi retirado? Opa, foi sim. Então não colocamos o 3. E o 4, ele foi retirado? Não. O B não tem o número 4. Então o 4 continua. Essa é a diferença de A menos B. Fazendo o cálculo análogo para B menos A, qual será o resultado? Da mesma maneira que podemos fazer aqui, vamos fazer aqui. O 1 foi retirado? Não. O conjunto A não tem o número 1. Então, continuamos com o número 1. O número 3 será retirado? Sim. O número 3 está aqui, está no conjunto A. Então, ele vai ser retirado no conjunto B. Não colocamos o 3. E o 5? O 5 será retirado? Não, o 5 não está no conjunto A. Então, repetimos o 5 e acabou. Assim é que se faz a diferença entre dois conjuntos.